Cavaleiro da Lua deixa mais pontas soltas do que você imagina. São muitas pistas para uma continuação. Temporada 2, filme, crossovers com outras séries. Onde é que o Cavaleiro da Lua vai aparecer carregando vários personagens que ele prometeu pra gente? Vamos conversar. Que promessas são essas que ele fez, afinal de contas, poxa? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e Cavaleiro da Lua terminou a sua temporada, a sua primeira temporada ou a sua série como um todo, porque a série foi vendida como uma única temporada, né? Uma minissérie. Mas houveram várias promessas aí que não foram cumpridas ainda e coisas que podem ser continuadas em novos projetos que ainda não foram anunciados, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo do futuro, comenta aqui se novidades já saíram, mas enfim. Vamos logo ao que interessa, porque um dos detalhes, uma das promessas feitas em Cavaleiro da Lua, que não foram entregues, vem lá do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua. E se trata de ninguém mais, ninguém menos que Jean-Paul Duchamp. Quando Steven encontra um celular onde tem as chamadas da Layla, tem um outro nome lá, Duchamp. Acontece que Duchamp é um personagem dos quadrinhos que era amigo do Mark Spector, um mercenário francês que ajudou ele durante muitos momentos da vida, inclusive enquanto ele atuava como Cavaleiro da Lua. Então a ligação do Duchamp no celular do Mark Spector indicava que o Duchamp poderia aparecer durante a série. Só que não apareceu, mas a pista para o Duchamp estava ali no primeiro episódio. Então o Duchamp existe na série e deve aparecer em algum momento. Se não apareceu aqui, deve aparecer no futuro. E essa é sem dúvidas uma promessa não cumprida que você esqueceu disso? Você esqueceu que a série nos prometeu isso aí? Pô, tava lá. Outra promessa definitivamente que Cavaleiro da Lua e a Marvel precisa nos entregar é Bushman. Bushman é o mercenário para o qual o Mark Spector estava trabalhando na missão na qual ele foi ferido, o pai da Layla foi morto e o Mark Spector acabou se tornando avatar do Khonshu. Bushman sequer foi mostrado na série, mesmo sendo um dos principais vilões do Cavaleiro da Lua, se não o arqui-inimigo do Cavaleiro da Lua. Bushman vem de uma pequena nação africana chamada Burunda e a história dele, olha, dá até para lembrar um pouco a história do Killmonger de Pantera Negra. Quem sabe a Marvel possa até conectar um pouco a história desse personagem com o Wakanda e com o Killmonger, talvez até, o que seria muito, muito interessante. As oportunidades para ele são incríveis e ele inclusive seria um vilão perfeito para uma segunda temporada ou para um filme do Cavaleiro da Lua. Isso simplesmente precisa acontecer. Outra grande promessa que ainda precisa ser cumprida pelo Cavaleiro da Lua é que você se inscreva no canal. Você é novo aqui? Então se inscreve, ativa as notificações para me dar essa força, pô, não custa nada. Eu adoraria ter a sua companhia aqui nos próximos vídeos. E se você já faz parte da família Loquia, o meu muito obrigado e vamos continuar. Porque uma das coisas que nos foram apresentadas no penúltimo episódio foi o Randall Spector, o irmão do Mark Spector, que, pô, morreu. E só que não nos foi mostrada a morte do Randall Spector. Então, alguns detalhes ali ainda podem ser explorados, tipo como ele morreu. Isso aí, esse detalhezinho de como ele morreu, será que ele foi morto por alguma outra personalidade? Será que o Khonshu teve realmente algum dedinho na morte desse irmão? Esses detalhes podem ainda ser explorados. E mais, esse irmão sequer pode ter morrido de fato. Por que eu falo isso? Loquia, você tá delirando? Não tô delirando, porque isso também vem dos quadrinhos. Sério, a série do Cavaleiro da Lua tem sido extremamente fiel aos quadrinhos, ao material original, lógico, fazendo alterações para nos dar surpresas, entretanto, sendo fiel à essência dos quadrinhos. E uma das coisas que está na essência do personagem Randall Spector é que ele não só sobrevive, quanto é tão mentalmente estável, se não mais, do que o Mark Spector e se torna um assassino, um psicopata, chegando até em um ponto durante os acontecimentos de Shadowlands
Stevens achar que é o novo Cavaleiro da Lua e querer caçar o irmão, o Mark Spector. Os dois lutam e o Randall Spector tem uma aparência sinistra como a versão dele de Cavaleiro da Lua. Ele se chama de Cavaleiro das Sombras. É bizarro demais isso, é outra história que poderia ou não deveria ser adaptada para o UCM. Se a morte do irmão perturbou a mente do Mark Spector, imagina o que um retorno do irmão, achando que é o Cavaleiro da Lua, não faria com a mente dele. Outro personagem que também poderia voltar é ninguém mais, ninguém menos que o Anton Mogart. Aquele personagem que apareceu foi no episódio 3 de Cavaleiro da Lua. O herói enfrentou ele e no final ele saiu fugindo a cavalo, apesar de ferido. Acontece que o Anton Mogart, nos quadrinhos, é o Homem Meia-Noite. Ele aparece encapuzado, tem um uniforme e tem uma história até meio trágica, assim. Ele chega a ser derrotado pelo Cavaleiro da Lua, mas fica desfigurado e retorna, perturbando o Cavaleiro da Lua. Eventualmente, ele tem um filho e o filho dele assume o manto de Homem Meia-Noite. É uma história, assim, bizarra. Então, o fato do Anton Mogart ter fugido no episódio 3 pode ter sido uma pista de que a Marvel tinha planos de trazer ele de volta com o traje todo pronto e como Homem Meia-Noite. Ainda mais considerando que o Anton Mogart na série foi apresentado como um colecionador de relíquias egípcias e uma pessoa que estava atrás de descobrir se os mitos egípcios eram verdade. Tanto é que ele ficou fascinado quando viu que o Arthur Harrow chegou lá mostrando poderes de verdade e tudo mais. Então ele pode muito bem ter ficado impressionado ao ver o Cavaleiro da Lua atuando de verdade e pode, quem sabe, ter interesse de se tornar uma espécie de Cavaleiro da Lua genérico também, no caso, se tornar o Homem Meia-Noite. Lógico, existe uma grande tragédia no meio desses planos. O ator Gaspar Ulliel, que interpretou esse personagem, infelizmente faleceu antes mesmo da estreia da série. Então, se a Marvel tinha planos do retorno do Anton Mogart, talvez ela até cancele esses planos, ou traga o personagem de volta interpretado por outro ator, uma vez que o Homem Meia-Noite, ele nem sequer mostra o rosto. Ele está sempre coberto. Tudo depende de como a Marvel vai decidir trabalhar com isso. Um dos maiores presentes que nós recebemos em Cavaleiro da Lua foi a Layla. Que personagem sensacional pro CM. E no episódio final, nós tivemos ela se transformando na avatar da Tueris. Ela deixou bem claro que seria a avatar temporária. Entretanto, como eu comentei no meu vídeo desmontando o episódio final, que eu recomendo pra caramba, eu vou deixar o link aqui embaixo para aquele vídeo, mas naquele episódio nós não chegamos a ver ela falando, não quero mais ser o seu avatar. Então, possivelmente, se a Layla aparecer de novo, ela ainda será avatar da Tueris e ainda pode ter superpoderes, que seria sensacional. Mais uma heroína aí no UCM para ser explorada. E falando em superpoderes, Mark e Steven agora estão trabalhando juntos, né? Agora estão de boa. E eles ainda têm superpoderes? Sim, apesar de que no final da série eles decidiram abrir mão de serem avatar do Khonshu. Só que tem uma terceira personalidade, e essa terceira personalidade ainda está trabalhando para o Khonshu. Então, possivelmente, se essa terceira personalidade ainda é avatar do Khonshu e ainda tem poderes do Khonshu, o Mark e o Steven ainda têm esses poderes. Essa é uma dinâmica que eu já expliquei em outros vídeos também, que segue a mesma lógica do Steven, que despertou os poderes do Senhor Cavaleiro, mesmo ele nunca tendo aceitado ser avatar do Khonshu. Quem tinha aceitado era o Mark. Então, assim, basta uma personalidade ser avatar do Khonshu que todas as personalidades vão ter poderes. Já que estamos falando de personalidades, vamos falar logo do Jake Lockley. Ele foi a revelação da cena pós-créditos, que foi prometida durante a série inteira. Então, poxa, lógico que ele precisa ser explorado. Queremos saber mais dele. A origem dele, por que ele se manifestou dentro do corpo do Mark Spector, qual é a personalidade dele de fato, porque uma das poucas coisas que sabemos sobre ele é que ele é ardiloso, ele é assassino e ele fala espanhol. Mas nós precisamos saber como é que o Mark e o Steven vão descobrir sobre a existência dele. E mais, também precisamos descobrir qual é a forma com superpoderes do Jake Lockley.
Então só o fato dessa terceira personalidade existir e só ser revelada numa cena pós-créditos já seria o suficiente para garantir uma continuação para essa história. Precisa ser explorado isso aí. E temos também o lobisomem. Pera aí, o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em uma HQ do lobisomem. Um encontro entre lobisomem e Cavaleiro da Lua é muito aguardado, até porque haviam rumores de que o lobisomem iria aparecer pela primeira vez na série do Cavaleiro da Lua. Isso nunca aconteceu, mas precisa acontecer eventualmente. Fiz até um vídeo comentando sobre isso aqui. E inclusive o Cavaleiro da Lua pode integrar um mega crossover aí, uma super equipe como a dos Filhos da Meia-Noite. É importante, de certa forma, que o Cavaleiro da Lua interaja com outros heróis de outros projetos, porque isso, de certa forma, vai provar pra gente e provar pra ele também que os deuses egípcios, que os poderes dele não são loucura e são reais. Nos quadrinhos, o Mark Spector, ele interage com outros personagens. E apesar das insanidades na cabeça dele, é estabelecido que o Khonshu de fato existe. E já foi inclusive até um problema para os heróis em histórias recentes dos quadrinhos. Infelizmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o futuro do Cavaleiro da Lua é incerto. O diretor postou no Twitter até um print da reunião final com a equipe e os envolvidos nessa temporada de Cavaleiro da Lua, com uma mensagem clara de despedida, indicando que esse é o final da jornada. O que é muito triste, isso parte meu coração. Será que nós nunca mais vamos ver o Cavaleiro da Lua de novo? Não, eu não quero que isso seja verdade. Comenta aqui embaixo o que você quer ver numa continuação de Cavaleiro da Lua e comenta aqui se já saiu alguma novidade a hora que você está assistindo esse vídeo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.